X-Men é realmente sobre minorias? O vídeo de hoje é sobre o assunto que me incomoda já há algum tempo, que é o fato do pessoal da Lacrolândia achar que X-Men é uma obra puramente progressista. Vocês sabem de quem que eu tô falando, né? Aquele pessoal que vive no Twitter falando contra o capitalismo e sobre distribuição de renda e xingando todo mundo que pensa diferente, de nomes que terminam com ista, direto dos seus iPhones e de dentro dos seus condomínios fechados. As brancas valem o dobro das pretas. Racista! Bom, de fato, o motivo de eu ter escolhido o nome da Escola Xavier e ter adotado a persona do Professor Xavier foi justamente para mostrar para o pessoal mais jovem que não, X-Men não é só sobre minorias diferentes se defendendo de pessoas normais. Sério, tem gente que tá usando X-Men para defender terrorismo e violência, e isso me deixa revolto. Não que gente extremista que quer resolver tudo na base da violência me surpreenda, eu sei que isso é o que mais tem por aí. Inclusive deve ter uns 7 nesse momento aquecendo os dedos para me xingar aí embaixo. O que eriça os cabelos que não existem do Careca é pegar uma obra que é claramente sobre tolerância entre diferentes e distorcer para justificar discursinho revanchista. X-Men nunca foi sobre ódio ou revanche contra humanos, mas tem gente que não sabe disso, porque não lê, porque conhece o grupo por vídeo de YouTube ou ouve a opinião de algum outro colega extremista. E eu não quero te convencer a pensar como eu. Minha dica é: leia o material original. A Panini está atualmente publicando todas as primeiras edições de X-Men encadernados relativamente baratos, né? E com papéis com odores estranhos. Sem contar a infinidade de scans que você encontra por aí, apesar que talvez isso seja legal, né? Então meio que ignora o que o Careca disse sobre isso. Mas como ler pode ser muito difícil para algumas pessoas, o Careca vai destrinchar um pouco da ideia de X-Men para quem não conhece. X-Men foi uma criação da dupla Stan Lee e Jack Kirby. O Careca baba tanto o ovo desses caras em todo o santo vídeo que eu faço, então acho que vocês já estão carecas de saber quem são os dois. Existe uma suspeita de que X-Men tenha sido copiado da Patrulha do Destino da DC. Os dois grupos envolvem adolescentes com poderes estranhos sendo liderados por um cara na cadeira de rodas. Parece cópia, parece. Porém, X-Men conseguiu atingir um lugar que a Patrulha nunca sonhou em conseguir. Quem nunca ouviu falar em X-Men? No entanto, mesmo entre quem lê quadrinho, a Patrulha do Destino não é muito famosa e raramente seus personagens são usados em alguma saga ou história. Mas é bom ver que mais gente está conhecendo o grupo devido à série deles. Inclusive Brandon Fraser, o Careca te ama. Não tanto quanto eu amo a Rachel Weisz, mas abraço mesmo assim. Enfim, um dos pontos que fez X-Men superar a Patrulha foi a abordagem de temas polêmicos como racismo e discriminação, coisas que raramente apareciam em quadrinhos, visto que eles eram só uma diversão infantil, pelo menos no começo, né? Devido a tanto o Stan Lee quanto o Jack Kirby virem de famílias judias, eles quiseram mostrar ao público infanto-juvenil a perseguição e o ódio que o povo deles sofreu, porém de uma forma mais lúdica e menos chocante. Para quem não sabe, se é que existe alguém que ainda não saiba disso, no universo Marvel existem pessoas que aleatoriamente desenvolvem superpoderes. Essas pessoas são chamadas mutantes. Elas sofrem preconceito e são perseguidas pelas pessoas normais. Assim, quando você analisa isso comparando com outras histórias, meio que não faz muito sentido, porque enquanto as pessoas odeiam mutantes, elas adoram super-heróis como os Vingadores ou o Quarteto. Então quer dizer, se a pessoa tem superpoderes por causa de um acidente ou uma experiência científica, ok. Mas se ela nasce com esses poderes, queima ele! Dá pra perceber que X-Men funcionaria melhor num universo separado da Marvel. Mas se fosse assim, provavelmente o grupo não teria atingido o patamar da fama que ele tem até hoje. Essa abordagem ao ódio gratuito e alusão ao racismo e preconceito em geral faz alguns juvenis de hoje se confundirem e pensarem coisas do tipo:
X-Men é sobre LGBT e racismo. Se você lê X-Men e é contra grupos como Black Lives Matter ou Parada Gay, você não entendeu direito. Bom, de fato, X-Men é sobre preconceito em geral. Mas, e esse é um grande mas, o grupo em si foi criado não para lutar contra humanos ou a sociedade, mas para lutar contra o extremismo mutante. Enquanto existem mutantes como o Magneto, que querem guerra com a humanidade, Xavier quer resolver tudo na base do diálogo. Sério, gente, isso deveria ser a primeira coisa que a pessoa tinha que entender ao ler X-Men. O sonho do Xavier é ficar rico com o YouTube. Não é desse Xavier que tá falando. Mas o original é a coexistência pacífica entre humanos e mutantes. Ah, careca, você tá desatualizado, porque nas revistas atuais o Xavier abandonou o sonho, pipipi, popopô. Desculpa, mas eu não ligo pra histórias atuais. De fato, eu muito raramente leio alguma coisa da Marvel de 2014 pra cá. Justamente pelo fato que alguns escritores estarem distorcendo coisas sagradas no universo Marvel. É Gwen Stacy que trai Peter Parker, é Noturno que deixa de ser católico, é Thor sendo considerado indigno, é personagem que era hétero desde os anos 60 se descobrindo homo. Simplesmente eu não vejo mais os meus heróis de infância no material atual. Parece que a Marvel tem prazer em desconstruir ou destruir tudo que o Stan e o Jack construíram com tanto esforço. Nesse ponto eu acho que a DC tem um pouquinho mais de bom senso e um pouquinho mais de respeito pelos seus personagens, porque eles fazem menos alterações nos personagens principais. E por causa disso eu ainda consigo ler uma ou outra coisa da DC atualmente. Mas não que tenha lá muita coisa boa também não, tá?